Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. A primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Assembleia Legislativa em 50 anos é professora e advogada. Já foi líder do PSDB e vice-líder do governo. Comandou comissões e foi responsável pelo planejamento do orçamento inteirinho do estado de São Paulo esse ano. Mais uma informação sobre a Maria Lúcia Amari. A deputada que está no 4º mandato adora cachorros. Eu tinha que falar isso, né, deputada? Faz parte da minha vida. Faz parte o gosto pelos animais, né, a paixão por eles. Vem lá de Santos, da infância? Assim, quando eu era pequena, minha mãe não gostava muito que a gente tivesse animal, porque ela tem medo daquele apego que a gente tem e que depois acaba... dura a vida dos animais, ela é um pouco mais curta, né? Mas há muitos anos que eu não vivo sem ter animais em casa. Não é só cachorro? Não, eu tenho 5 cachorros e 6 gatos também adotados, né? E que convivem em harmonia. Amigavelmente, assim? Mas é assim, é uma alegria muito grande, porque você chega em casa, tem sempre... eles estão sempre dispostos a agradar, a brincar. Então, faz o dia da gente diferente. A senhora cresceu em Santos, né? Um pai comerciante, uma mãe professora e antes de se tornar, né, deputada, foi professora, né, no comecinho e depois advogada. Eu nasci em Santos, eu fiz toda a parte do antigo primário, ginásio, escola, eu me formei professora no Colégio São José em Santos, que é um colégio que tem mais de 90 anos, é bem tradicional lá, é um colégio de irmãs, de madres. E daí o estímulo à questão da fé, né, formada num ensino religioso muito forte. E depois lá eu fiz a Faculdade Católica de Direito, que hoje é a universidade. Me formei em advocacia, mas exerci a profissão como professora por 2 anos. E depois, quando eu me formei advogada, eu passei a exercer a minha profissão de advogada e advoguei por quase 20 anos. Trabalhei em várias empresas multinacionais em São Paulo e fui chefe do jurídico da Embratel por 10 anos, que foi estudei também em São Paulo, fiz mestrado em Direito Administrativo e Constitucional, que eu acho que isso é muito importante para a área que nós atuamos agora como legisladores. Eu acho que deu uma base muito forte para que possa exercer, principalmente quando eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 4 anos, essa bagagem ajuda muito a discernir a questão da constitucionalidade nos projetos. Bom, a senhora era então uma advogada bem-sucedida, assim, na iniciativa privada, já tinha uma carreira consolidada. Por que a senhora decidiu ser uma candidata, se candidatar pela primeira vez? Bom, aconteceu em Sorocaba. Nós tínhamos uma eleição, o candidato a deputado estadual, 3 meses antes da eleição, eu era presidente do Fundo Social de Solidariedade e ele desistiu da candidatura e o partido, o PSDB, que eu estou desde 91, não poderia... Nunca troquei de partido, estou lá há mais de 20 anos, né? E aí... Bom, vai você então, candidato. Então, eu fiz 3 meses de campanha. Foi meio que no susto, assim? Foi, tem que ser você. Aí eu fui, trabalhei fiz essa campanha em 3 meses, não consegui me eleger na primeira eleição. Na segunda, bom, já que você já tem um lastro, já foi testada nas urnas, então aproveite, vamos conseguir que você novamente saia. Aí eu acabei que também não estava nos meus planos, aí eu saí a primeira vez, ganhei, a segunda vez ganhei, a terceira e estou no 4º mandato. E agora como vice-presidente da Assembleia Legislativa. Inclusive, já ficou como presidente 2 vezes, né? Na interinidade do presidente Fernando Capês, né? Eu assumi a presidência por alguns dias. Mas é uma experiência importante por várias razões. A primeira, a questão histórica das mulheres terem uma participação efetiva em cargos de relevância na mesa, que até então sempre em cargos de menor poder de decisão, etc. Então, ter assumido, ainda que por alguns dias, acho que marca um momento que as mulheres ocupando um espaço, acho que faz um chamamento para que as mulheres se animem para participar da política, porque nós fazemos campanhas, a legislação de cotas, mas nós ainda não conseguimos chegar no nível de
percentual de mulheres, nós somos 52% dos eleitores do país e não conseguimos nem ter praticamente 10% aqui na Assembleia Legislativa. Então, acho que essa questão de gênero precisa ser mais discutida e estimulada para que as mulheres venham a ocupar espaços. Por que será que elas não chegam ainda? Será que é um pouquinho daquele descrédito dos jovens? Essa coisa da política está muito associada ultimamente à corrupção, a uma coisa negativa? Acredito assim, primeiro que os partidos têm ações devastadoras dentro da maioria dos partidos, não dá espaço para as mulheres, não dá estímulo para as mulheres. Até hoje, ainda Até hoje. Não é o caso do meu partido, que nós conseguimos esse espaço, nós somos 3 deputadas aqui na casa. A questão de financiamento de campanhas para as mulheres é uma questão um pouco mais complicada. Tem a questão também da tripla jornada que as mulheres têm que assumir. E também, eu acho que um fator extremamente importante é a exposição que nós ficamos. Né? Quando um político homem, ele comete qualquer um erro, ele fica num destaque muito menor do que uma mulher com um erro muito menor. Né? Então, essa exposição também desestimula um pouco a participação feminina nas campanhas políticas. E existe uma desigualdade no financiamento também, que a senhora falou, existe uma desigualdade em tudo, praticamente. No momento que nós temos ainda um país ainda extremamente machista, né, como não se dá muito crédito para a candidatura, eu estou falando de forma geral, né, para as candidaturas femininas, então os investimentos em campanhas são também menores. Né? Os Estados Unidos já tem há muitos anos a Emily Liches, que faz com que doações sejam dadas às mulheres para que elas possam fazer uma campanha competitiva, né? Senão, se você não tiver recursos, você não consegue chegar no topo dos poderes que nosso país tem. A senhora acha que cada degrau conquistado aqui na Assembleia, então, serve para mostrar que as mulheres podem, sim, por exemplo, a presidência de uma comissão, tomar conta do orçamento de um estado inteirinho, que acontece um debate muito divergente. A gente acompanhou bem de pertinho no ano passado a discussão desse orçamento, foi muito intensa. E assim, dificilmente assim, as mulheres ocupavam essa função de relatora do orçamento. Acho que foi uma experiência extremamente importante, né? Nos coloca que nós não podemos, sempre fala em mulheres, sempre fala só, é extremamente importante a secretaria, mas sempre fala na questão de educação. Mas as mulheres podem ser secretárias de segurança, elas podem ser relatora do orçamento, elas têm que, nós entendemos também, nós somos também generalistas, nós entendemos um pouco de economia, nós entendemos um pouco. Nós discutimos políticas, nós temos uma participação mais ativa. E nesses momentos, nós provamos que nós podemos. Quando nós queremos, nós podemos. E não precisa deixar de ser feminina para fazer essa política, para discutir ali um projeto, para equilibrar, né, o debate? Eu acredito que assim, acho que a mulher ela precisa ser firme sem perder a sensibilidade, que é o que diferencia a postura. A mulher na política geralmente, né, ela faz a política convence pela articulação, né, pelo diálogo. O homem mais assim, num aspecto mais de usar um tipo mais de força. Então acho essa característica feminina tem que ser preservada quando nós assumimos um cargo de importância, de relevância, né? Nós temos, por exemplo, no caso, o presidente da República não é uma pessoa que tenha sensibilidade social, né? De conversar, de diálogo. Então, esse perfil feminino que nós precisamos de mais mulheres firmes e sensíveis para poder preservar essa característica e fazer a diferença no mundo político. Já aconteceu, deputada, algum episódio de preconceito, por exemplo, quando a senhora era presidente da comissão, uma comissão importante, por parte de algum parlamentar? Não, eu não tive esse problema, mas assim, eu acredito que até quando a gente está numa posição de comando, às vezes, nós percebemos que assim os homens às vezes se intimidam de ir para o confronto. Então, às vezes, eu acho que até pela posição machista, dela tradicional, às vezes eu acho que até, de certa forma... Eles pegam leve, assim.
Assim, e mesmo quando tem que pegar pesado, acho que nós temos que, no momento exato, saber também se utilizar de uma voz mais firme, de uma situação onde você tem que se colocar de uma forma para fazer também a diferença. Você tem para impor respeito, né, para que você não seja tratada como como se fosse o sexo frágil, que eles costumam falar, que de frágil também não tem aqui nada. Dentro, é verdade. Que não tem nada. Nós somos um sexo forte, nós batalhamos, nós lutamos, para conseguir o nosso espaço, nós trabalhamos triplamente em relação à questão de gênero masculino. Então, acho que essa questão tem que ser valorizada. Mas ainda existem muitas desigualdades, né? Na questão do salário, na questão dos direitos. A senhora colocou isso como prioridade desde o primeiro mandato? Eu procurei também, porque eu também defendo uma região, né, a região de Sorocaba, pela qual eu fui eleita, mas eu nunca deixei de ter projetos extremamente importantes ligados à questão da mulher. A saúde da mulher detenta, a que determina o atendimento integral às mulheres e crianças vítimas de violência. Violência sexual, que atende a mulher na fase do climatério, a saúde integral da mulher. Então, reprodução assistida também, para que as mulheres de condição de baixa renda possam ter o seu sonho de serem mães atendidas pelo sistema de saúde público. Então, por exemplo, da saúde da mulher detenta, visitando as cadeias femininas. Eu ia perguntar desse agora. Por que a senhora fez esse projeto? Eu estive visitando cadeias femininas e conversei com as mulheres. E todas elas, uma questão que me chamou a atenção é assim, elas já estão pagando pelo crime que cometeram. Acho que não deveriam pagar também com a saúde. São mulheres que, saindo de lá, elas são mães, são filhas, elas têm que se voltar para a sociedade e elas precisam ter a sua saúde preservada. E a mulher tem a natureza do seu corpo, da sua formação, completamente diferente do homem. Ela precisa fazer exames preventivos, ginecológicos, uma série de exames que a mulher precisa ter. Então, baseada nisso, eu entrei com esse projeto, ele foi aprovado, a lei foi sancionada, é lei, para que as mulheres tenham um atendimento nas cadeias, a questão da saúde. Um atendimento preventivo? Assim, preventivo. São consultas obrigatórias, é isso? Sim, é preventivo. Como todas as mulheres têm direito, e também, claro, quando um atendimento que elas possam ter atendimento na questão da saúde como um todo. E esse que prevê o atendimento especial, né, às mulheres e às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual? Esse é um que faz com que a criança, ou a mulher que se for atendida, que teve uma violência sexual, que ela possa ter atendida na própria unidade de saúde. Ali é feita a constatação de que houve essa violência. Ali ela tomaria o coquetel contra a AIDS, para caso o agressor for contaminado, e a pílula do dia seguinte, para que ela não venha a ter uma gravidez indesejável, já que foi vítima de uma violência. Esse projeto também foi aprovado para que possa ter esse atendimento em toda a rede pública. Ainda não vejo essa lei ser aplicada dentro do estado de São Paulo como um todo, mas já tem várias unidades em várias cidades onde as mulheres têm esse atendimento preferencial. Imagina ficar na fila numa situação dessa, esperando o atendimento. Tem que ter o prazo, né, para que não possa passar do prazo onde ela possa ter se contaminado ou ter engravidado, enfim. Então, esse atendimento tem que ser emergencial e tem que ser feito nesse momento de dor, ela possa ter um atendimento integral. Como presidente da Comissão, né, de Constituição e Justiça, a senhora propôs um projeto de lei que consolida a legislação referente à mulher. Isso seria um conjunto de todas essas necessidades, assim? Porque tem várias leis relativas à mulher que, na verdade, as mulheres elas estavam espaçadas, né? Leis antigas, leis que são criadas. Então, nessa consolidação, como presidente, eu coloquei todas as leis referentes à mulher, para que ela tenha ali a consolidação de todas, onde ela possa ter um instrumento, onde ela consulte apenas essa consolidação para ela ver quais são os direitos dela enquanto mulher e aos atendimentos, enfim, a toda a legislação referente à questão gênero-mulher.
Agora, tem também um outro projeto de lei, mudando um pouquinho de assunto, né, saindo dessa questão do gênero, que é o que permite o protesto de dívidas de aluguel e de condomínio. Explica pra gente um pouquinho melhor, Essa é a deputada. lei, ser transformada em lei, é um projeto extremamente importante por conta da questão das dívidas de condomínio. Existia uma questão da multa que era cobrada extremamente pequena e não podia, tinha que ficar na justiça, enquanto isso o morador não pagava o seu condomínio, aí o rateio teria que ser feito entre os demais moradores dos condomínios, então essa lei veio facilitar, permite o protesto da dívida de condomínio e, com isso, encurta o caminho para que o condomínio possa ter o ressarcimento e possa contribuir, porque aí afeta a segurança, né, do condomínio, investimentos em elevadores, em prédios que têm piscina, enfim, no coletivo, que eles possam protestar e com isso tenha uma agilidade na questão processual, não fica anos na justiça e quando decide o condomínio já ficou anos tendo que fazer um rateio extraordinário. Então essa foi uma lei que eu a considero bastante e teve uma repercussão bastante importante. Então essa já é lei, né? Já é lei. Tem agora um projeto, que eu acho que ainda não é lei, né, que é o que institui o ensino religioso na rede pública. De ensino, bem polêmico esse. Ele é bastante polêmico, mas assim, ele foi vetado, foi vetado, nós estamos tentando derrubar o veto. Ele institui o ensino religioso não direcionado, mas assim, para preservar e resguardar princípios importantes da família, da fé, né, em uma crença, seja ela qual for. Então, isso não é uma religião determinada, não seria isso? Seria uma atividade extracurricular, né, seria uma complementação, mas que pudesse as escolas do Estado, as escolas do Estado de São Paulo, que elas pudessem ter um ensino como um todo, né? Não um Deus específico, mas estimular a questão da fé, a questão do fortalecimento da família, que são valores que estão muito desgastados ultimamente, que precisam ser resgatados dentro para melhorar a sociedade que nós vivemos, essa desordem social, a desorganização da família. Então, eu acho que isso incutir nas crianças, né, esses princípios fundamentais para que elas possam ser um cidadão de futuro melhor preparado. É bem polêmico tocar nesse assunto numa época em que se discute a questão da religião sendo usada na parada gay, ou se discute tanto essa questão do Estado laico, né? Se pode ou se não pode colocar crucifixo numa sala. A senhora pensou nisso tudo antes de propor? Não, pensei. Na verdade, assim, eu acho que exatamente por conta da necessidade da valorização desses princípios que são fundamentais, acho que não está direcionado esse ensinamento a determinada, a essa religião ou aquela, mas há princípios importantes que são... Valores importantes que são incrustados naquela fase importante da vida onde onde as crianças precisam ser preparadas, melhor preparadas para o futuro. A senhora foi uma criança que cresceu em Santos, né? Cresceu na praia, cresceu numa família estruturada. A senhora acha que isso faz mesmo diferença para o futuro? Faz muita diferença. Eu tenho, graças a Deus, eu perdi minha mãe, mas eu tenho o meu pai que vai fazer 102 anos. 102? Tá lúcido, tá super bem. E assim, tenho 4 irmãs, nós somos em 4 irmãs, né? Todas Marias? Todas Marias. Nós tivemos foi uma infância, a juventude na cidade de Santos, acho que é uma cidade extremamente, peguei um período extremamente também saudável, né? A praia sempre dá a população parece que é um pouco mais solta, né? Então, depois morei uns 18 anos em São Paulo também, que é outro tipo de vida também em São Paulo, onde eu vim fazer o meu mestrado, e depois eu me mudei para Sorocaba. Então, eu tenho minha vida dividida em 3 etapas, Santos, São Paulo e Sorocaba. Exatamente dividido os 3 tempos da minha vida, e todas as experiências extremamente importantes, porque cada cidade tem um formato de vida, mas assim, importante assim, sou muito família, né, muito apegada à minha família. Eu acho que isso ajudou muito a me preparar
a segurança de ter uma família, de ter dentro de pais que juntos, né, preocupados com a educação, com a formação moral, com a formação ética. Eu acho que isso são valores que sempre foram deixados pelos meus pais. E esse pai tão querido, de mais de 100 anos, ele já puxou sua orelha, assim, já falou, filha, não se mete com isso, vão te criticar, já deu uns palpites, assim? Ele se preocupa com que seja feita alguma injustiça em relação, porque em política às vezes acontece, né, de ser cometido alguma injustiça, mas eu percebo nele um grande orgulho, porque como ele só filhas mulheres, então essa coisa ele jogou muito em mim, né? De ver essa expectativa, uma expectativa de fazer um tipo de vida completamente não prevista nem por mim, nem por ele, mas assim, eu sinto nele um orgulho muito grande, mas também uma preocupação de que eu não seja exposta de uma maneira injusta. Essa eu percebo que é a grande preocupação dele. A senhora sente esse orgulho também quando vê que uma lei pode mudar em muito a vida de uma mulher dentro da cadeia, ou uma mulher que foi vitimizada, ou se transformar numa política pública de Estado? A transformação social é feita pela política. Então, se nós não usarmos o poder legislativo para poder transformar a vida das pessoas, nós não vamos marcar. Eu acho que nós devemos marcar a nossa passagem onde nós estivermos para fazer a diferença. Então, eu me preocupo no parlamento, nesses meus 4 mandatos, em fazer leis que possam melhorar a vida das pessoas, das mulheres, mas também da população como um todo. E assim eu persigo esse objetivo o tempo inteiro, né? Porque eu acho que essa deve ser a grande preocupação do legislador. Fazer leis que possam transformar e possam melhorar o dia a dia e a qualidade de vida das pessoas. E é possível sempre melhorar, deputada? Porque às vezes a gente conversa com alguns políticos, eles dizem que nem tudo é possível fazer por meio de lei. Ah, sim. A parte que nos cabe, quer dizer, a parte do legislativo. Mas, assim, eu acho que também, quando nós temos uma postura no legislativo, que você possa mostrar sua postura ética, seu compromisso com a população, faz toda a diferença. Você passa também a dar um pouco mais de esperança na população, que nem os políticos não são todos iguais, né? E que eles possam separar o joio do trigo e saber que também tem políticos tão preocupados. Nós não podemos mudar o mundo, mas quando nós cuidamos do nosso pedaço, nós estamos contribuindo para melhorar o mundo, através das nossas ações. E a Assembleia como um todo, o trabalho que a Assembleia Legislativa faz, como é que a senhora considera? Acredito que nesses 4 anos, nesses 4 mandatos, eu tenho percebido sempre em algumas coisas, nós precisamos resgatar ainda a questão da confiança da população nos políticos. Acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer, de resgate da confiança da população, né? Porque nós vivemos um momento de crise política, crise ética no país. Eu acho que crise de confiança, com razão pelos fatos que aconteceram, continuam acontecendo, mas eu acho que nós temos que perseguir esse objetivo, trazer a população mais para perto de nós políticos, né? Mostrarmos que nós podemos fazer a diferença em algumas ações e a população acreditar que tem políticos que estão preocupados, sim, em melhorar através das suas ações e através dos seus exemplos, né? Porque o exemplo sempre arrasta para coisas positivas. Existe, então, um distanciamento ainda, de repente, da Assembleia para esse eleitor, que é o representado, né? Fica um pouco distante. Eu acredito que nessa gestão agora que o próprio presidente Fernando Capês vem fazendo, no sentido de realizar bastante audiências públicas, trazer a população para dentro da casa, porque essa é a casa do povo, aqui é a casa dos debates, pelo próprio nome, é um parlamento, é aqui que tem que ser debatidos os projetos importantes para o Estado de São Paulo, saber o que a população pensa. Porque às vezes você vai como legislador fazer uma lei que você acha extremamente importante, mas às vezes você não viu algum ponto importante que às vezes num debate você acrescenta e aperfeiçoa. Bom, a gente já passou, né, um primeiro semestre aqui desse novo mandato, tem muito tempo pela frente. A senhora, como vice-presidente, já tem alguma meta, uma prioridade para esse mandato novo, que já não é mais tão novo? Assim, cada mandato nós temos um foco, né? Na última eu fiquei na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, mas agora sim, é ficar atenta a essa questão de projetos importantes que possam ser
nós possamos ingressar aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que conviver mais com a população, né? Acho que ouvir mais a população. Eu acho que esse é um caminho extremamente importante para nós políticos. O caminho da audiência pública é um caminho que a senhora gosta bastante, Eu né? acho que é importante porque você tem a oportunidade de ouvir a população e você entender que realmente, às vezes, você muda, às vezes, o seu sentimento em relação a alguma determinada lei que precisa ser aperfeiçoada para poder ver um ponto que não tinha sido visto. A gente está vendo aí as fotos da trajetória, né, da senhora. Tem foto, acho, do Fundo de Solidariedade, né? Eu presidi por 8 anos o Fundo Social de Solidariedade em Sorocaba. Eu imagino que deve ter mudado muita coisa no pensamento, porque as necessidades estão ali muito reais, né? Eu trabalhei muito com o Comitê de Mortalidade Infantil, mortalidade materna. Nós conseguimos reduzir bastante o índice de mortalidade e da transmissão vertical da AIDS. Por trabalhos foram feitos na sociedade. Eu acho que foi uma mobilização constante, um chamamento constante da sociedade civil na época em que eu presidi o fundo. Muitos projetos importantes foram feitos, né, juntamente para melhorar a questão social, né, as desigualdades. Eu acredito que eu procurei fazer o melhor possível, o melhor que eu pude fazer, para que nós pudéssemos ir melhorando paulatinamente a população, principalmente a população de baixa renda. Te deu, assim, um retrato ali, um diagnóstico das necessidades básicas mesmo, né, das pessoas. A gente aprende muito com o povo, né? A população, o mais humilde, ele partilha as coisas com mais facilidade do que as pessoas de um poder aquisitivo melhor. Eu aprendi muito com a solidariedade entre a população de baixa renda. É impressionante como pouco que eles têm, ou quase nada, eles assim mesmo dividem com aquele vizinho que está numa situação pior. Isso me fez ver um outro sentido também na vida, né? O que é a questão da solidariedade. Eu aprendi muito com a população mais simples do que com a população de condições melhores, que às vezes não valorizam o que tem, né? E às vezes se reclamam de coisas, quando na verdade estamos privilegiados em alguns momentos. Então, desses valores que a senhora falou que estão em falta, a solidariedade está bastante em falta. Acho que assim, e quando você está no comando de uma ação social, você tem que mostrar para a população, você está junto com ela nos momentos complicados, nos momentos difíceis, mostrar que tem uma mão se estendendo, né? Que não é só você buscar o voto na população, você respeitar o resultado das urnas também, fazendo um trabalho de respeito àquela população que acreditou. A pior coisa que pode acontecer é você mexer com a esperança das pessoas. Prometer uma coisa e não cumprir. Você tem a responsabilidade de não criar expectativas e não mexer com a expectativa, com a esperança da população. Acho que isso é extremamente, temos que ter essa responsabilidade e esse compromisso. Isso é uma coisa que a senhora faz questão de não esquecer, o voto que cada um depositou na senhora, que a senhora representa aqui dentro? Sem dúvida. Essa última eleição, agora para o 4º mandato, foi a que eu tive maior votação, né? Tive mais de 120 mil votos. 120.308. E isso me faz... eu fiquei muito feliz, assim, mas assim, me dá muito mais responsabilidade, porque são mais pessoas que acreditaram que eu posso fazer alguma coisa e devo fazer alguma coisa. Então, essa compromisso, essa responsabilidade permanece todos os dias do meu mandato, sempre atenta para você respeitar o voto popular. Bom, a gente está acabando o nosso programa, tem pouco mais de um minutinho. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí como filha do... Como é que chama o pai da senhora? Pedro. Filha do seu... O nome do meu filho, ó. Nome bonito. Filha do seu Pedro, com mais de 100 anos. Eu acho que deputada no 4º mandato. Eu acho que mulher, né? Também. Eu acho que e mãe de vários cachorros. Tenho. E bichos. E bichos. Eu acho que agradecer assim, aos meus pais pela formação que eles me deram, a oportunidade de ter uma vida criada no sentido da fé, do respeito, da ética, dos princípios morais, né? Então, graças a isso, eu e minhas irmãs pudemos passar essa coisa dentro da família de união, né, de respeito aos valores principais e passar para os mais jovens da família esse exemplo que eu tive dos meus pais.
Deputada, muito obrigada pela entrevista. A senhora também foi muito solidária comigo, com todas essas respostas. Muito obrigada e um bom descanso para a senhora nesse recesso aí que está chegando. Muito obrigada pela oportunidade de falar alguma coisa que não seja só da política, né? Para que as falar pessoas... um pouquinho da vida pessoal, né? pouquinho. Quem está por trás desse mandato. E um abração para o seu Pedro, então, que tem mais de 100 anos, tem 102 anos. Espero que ele tenha gostado das histórias que a gente contou aqui da filha dele, a deputada Maria Lúcia Amari. O Autorretrato fica por aqui. Para você, uma ótima semana e muito obrigada pela audiência.